Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas. Falar em último dá-me a possibilidade de confrontar alguns documentos da outra comissão e permite-me, de certa forma, colocar no sítio certo algumas afirmações aqui produzidas por diferentes colegas que, naturalmente, não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. A relação entre os deputados, e comecemos por aí, pela composição da comissão, a relação de deputados entre o partido maioritário e o partido seguinte, em termos numéricos, pode ser diferente daquela que é proposta no regulamento, ou proposta pela Assembleia da República, assim é que é, aprovada pela Assembleia da República. E não tem necessariamente a ver com a relação de grandeza dos partidos. A preocupação fundamental na constituição da Comissão de Inquérito é assegurar a representatividade para que as maiorias que se formam na Comissão não desvirtuem as maiorias que possam ser aquelas que são feitas em plenário. Ora bom, o que é que isto significa? Significa, por exemplo, que na anterior Comissão do BPN o PSD tinha 4 deputados e o PS tinha 9. O que não tem nada a ver com a relação de deputados que existia na altura. Só para um exemplo. Era mais do dobro. O que significa que poderia haver outra composição, mas nós não nos desligamos do voto favorável que demos a esta. Não nos desligamos. Como também é verdade que o Partido Ecologista Os Verdes também já fez parte da anterior Comissão e não era potestativa, ao contrário do que aqui foi afirmado. E, portanto, a verdade é que nós estamos balizados por um número 17. 17. E 17 é aquilo que nos impõe o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. E depois eu reconheço que era muito difícil encontrar uma solução que preservasse na composição deliberada no plenário, à qual nós demos o nosso voto favorável, as maiorias, todas as maiorias existentes. Mas é verdade que agora também temos consciência de que a composição desta comissão não a reflete de facto e prejudica pelo menos 2 maiorias. Prejudica pelo menos 2 maiorias. Havia uma solução, eu já estive a pensar e havia uma solução, que era a composição 7-3-2-2-2-1, que era a única possível, é a única possível para garantir, de facto, a reprodução de todas as maiorias ou não maiorias existentes no Parlamento. Garantia a maioria PSD-CDS, PSD-PCP, PSD-Bloco de Esquerda e não garantia a maioria PSD-Bloco, tal como acontece no plenário. PF, perdão. Dá, rigorosamente. Isso é outro problema. Portanto, vamos... Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com esta... Onde é que eu quero chegar com o que acabo de dizer, Sr. Presidente? Posso? Bom, onde é que eu quero chegar, Sr. Presidente? Quero chegar ao seguinte ponto. O que está, e a ela nos devemos submeter porque votamos-la. Agora, o que é preciso, isto sim, e é importante, é que à partida, e não caso a caso, no regulamento da Comissão, seja estabelecido um acordo que reproduza, em articulado do acordo, aquilo que são as maiorias existentes no plenário. Perguntam-me como é que isso é possível. Eu digo-vos, não tenho aqui a solução. Mas a verdade é que isso tem que estar plenamente garantido. Plenamente garantido.
E se me lançam um repto, estou a ver muitos ombros a levantarem-se, a encolherem-se como não há solução. E se quiserem, na próxima reunião, eu trago uma solução jurídica de articulado que preserve as maiorias. Pronto. Não julgo que seja difícil. Aliás, o Presidente Vitalino Canas é capaz de fazer isso muito mais depressa do que eu. Pronto. E era sobre isto que eu queria chamar a atenção. É que, independentemente da composição, há maiorias que têm que ser preservadas sob pena desta Comissão poder, eventualmente, num caso concreto, perverter aquilo que são as maiorias do plenário. Este é um aspecto. Segundo aspecto, ainda sobre o artigo 2º, Sr. Presidente. Número 2. Eu julgo que nós temos que colher, e vou dizer isso repetidamente sobre vários artigos, temos que colher a boa experiência em muitos aspectos da anterior Comissão do BPN, na qual estiveram muitos dos deputados, ou alguns deputados que aqui estão. E a verdade é que este número 2 não é por acaso que aqui está. Se recordarem, o número 2 impunha uma restrição à maioria existente. Não se trata agora do maior partido. Trata-se da maioria. E a maioria autolimitou-se na altura, dizendo que só podia reunir e votar se, para além da maioria dos membros da Comissão, estivessem presentes pelo menos 2 grupos parlamentares. O que significava que o PS, que tinha a maioria absoluta, não podia fazer funcionar sozinho a Comissão, pela regra da maioria dos membros. E, portanto, eu creio que o número 2 deve ser readaptado. E deve incluir não 2 grupos parlamentares, mas 3 grupos parlamentares. Porque é a única forma de limitar exatamente da mesma forma o funcionamento da Comissão. Sugeria isto. Se quiserem, posso fazer isso através de uma proposta formal. Se for por consenso, tanto melhor. Artigo 6º, que é aquele sobre o qual os colegas têm falado várias vezes. Eu não vejo nenhuma objeção, aliás, à proposta feita pelo Presidente, nem quanto ao número 2 e 3. A única coisa que sugeria, mas sugeria apenas para facilitar interpretações, era que o número 4, em vez de condensar em si aquilo que são os números 1, 2 e 3 do artigo 16 do regime jurídico, pudesse ser desdobrado em 3 pontos, com as devidas adaptações. Isto é, em vez do número 4, passar a ser o número 4, 5 e 6, que, a grosso modo, reproduzissem o número 1, 2 e 3 do artigo 16 do regime jurídico, com as devidas adaptações, naturalmente, permitindo, na minha opinião, uma leitura mais simples do que meter tudo no mesmo texto, que é o número 4. Sobre o número 4, apenas acrescentava que, na versão que eu tenho, falta do Bloco de Esquerda e do PEV. Falta o PEV. Se não for aceita esta sugestão, pelo menos acrescentar o PEV. Quanto ao artigo 7º, Sr. Presidente, eu percebo, eu invoco, em nome daquilo que vou dizer, aquilo que foi a experiência na Comissão do BPN. Apesar de todo o mediatismo e de toda a emoção que rodeou aquela Comissão, nós nunca tivemos nenhuma norma deste tipo, nem nunca tivemos sequer aprovado nenhum regimento de limitação de tempos ou de ordenamento de intervenções. Nunca tivemos. Perguntar-me-á como é que nos organizávamos? Através de um regime muito flexível, de acordo
que resultava de reuniões intercalares feitas pela mesa e pelos coordenadores e que passava pela admissão de uma intervenção inicial do depoente, ou não, era sempre convidado a fazê-lo, mas podia não o fazer. Pelo o início da palavra pelo requerente, e em caso de duplos requerentes havia uma rotatividade. E havia sempre uma rotatividade entre os grupos parlamentares na colocação de quesitos. Também é evidente que, por opção do, digamos assim, do interrogador, do partido interrogador ou do deputado interrogador, muitas vezes era feita apenas uma única intervenção, outras vezes eram feitas género pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. E, portanto, isto, Sr. Presidente, aquilo que eu tenho a sensação é que isto é dificilmente compatibilizável com o teor tão discriminado do artigo 7º. Portanto, se quer a minha opinião muito sincera, é que nós deveríamos seguir-nos por regras acordadas em reunião de mesa com os coordenadores e devíamos coibir-nos de colocar aqui o artigo 7º. Nunca tivemos nenhum problema de funcionamento na comissão do BPN por causa disto. Sempre foi possível ouvir as pessoas até ao fim. Nunca introduzimos nenhuma limitação de tempo. Havia, às vezes, Sr. Presidente, às vezes havia uma ronda só, mas às vezes havia 4. E uma comissão de inquérito não é uma comissão parlamentar normal, que tem no dia seguinte uma pergunta possível de ser feita ao Ministro ou ao Secretário de Estado. Não, tem que ser tudo apurado ali, na altura. E eu julgo que irmos pela colocação deste artigo 7º, vamos por mau caminho. Podemos melhorar, podemos retirar, mas eu julgo preferível, confesso-lhe, que o artigo 7º fosse dispensável ou então fosse limitado ao número 1, ao número 2 até ao facultativo e ao número 7. E retirado tudo aquilo que tem a ver com os tempos e com as discriminações de tempos. Isto é, ficar o número 1, ficar o número 2 no que diz a prestação do depoimento inicial é facultativa e terminar com o número 7, o número 7, a forma dos depoimentos, rege pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal, etc, etc. Pronto, esta é a nossa opinião. Só para clarificar, Sr. Presidente, o número 2 seria para manter até à palavra facultativo. Tem razão, Sr. Retirando os 10 minutos, porque isso também, se viesse aqui amanhã o Dr. Cadilho, por exemplo... Não fez essa menção, mas tinha... Tem de ser hora e meia. Pronto, só duas observações adicionais. A primeira tem a ver com a proposta do deputado Basílio Horta, que eu acho perfeitamente sensata e queria sublinhar pela busca de consenso que traz, e, portanto, julgo que não deveria ser mudada, deveria ser respeitada. Não vejo mal que seja incluído no regimento esses números. Haverá algum obstáculo a colocar aqui exatamente os números distribuídos? Julgo que não haverá. Só melhora. Só clarifica. Se não colocarem, não tem problema nenhum. Mas já agora, que estamos num consenso tão alargado, colocá-los aqui no próprio regulamento não vem mal nenhum. Terceira questão. Esta questão da classificação dos documentos. Eu não sei se aquilo que o Sr. Deputado João Almeida foi uma situação de facto ocorrida ou se foi uma manifestação de disponibilidade dos deputados para utilizarem um último recurso perante a recusa de algumas entidades de facultar documentos. Isto é, perante a sistemática recusa, designadamente do Banco de Portugal, em facilitar documentos à Comissão de Inquérito, houve uma última tentativa em que se assegurava a reserva da consulta, não aos deputados, mas apenas aos coordenadores dos diferentes grupos. Mas, de qualquer maneira, foi feita essa deliberação em comissão.
Obrigado, Sr. Ponto de ordem final. Sobre aquela questão levantada especialmente por aqueles que, estando em maioria, passaram a estar em minoria, isto é, por mim, pelo deputado João Semedo, qual é a intenção do Sr. Presidente? É tentar verter em articulado essa transformação, essa hipótese, ou o que é que está a pensar fazer sobre isso? Sr. Por dois. Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão anterior a essa, se quiser, ou uma outra questão, que tem a ver com... É para mim, que tem a ver com, suponho que estará a ser feito, um dossiê de imprensa relativamente a estas matérias. Eu julgo que o dossiê de imprensa deveria abarcar um período de tempo tão lato quanto possível para enquadrar todo o objeto da Comissão. Não é fácil, é verdade, são vários anos em que são vários anos o lapso de tempo em que isto está a decorrer, desde a nacionalização, por aí fora, até agora a reprivatização. Portanto, eu queria que esse... Sr. Deputado, posso-lhe pedir para falarmos disso nos outros assuntos, que é a próxima... eu pensei que estávamos nos outros assuntos, Presidente. Não, não estamos ainda nos outros assuntos. Estamos no ponto 2. Entretanto, atalho diretamente para aquilo que nos propunha falar, dizendo o seguinte: eu julgo que, do nosso ponto de vista, naturalmente a dinâmica, como bem disse, a dinâmica desta Comissão vai impor que as reuniões sejam marcadas em função das necessidades objetivas que vão sendo criadas. No entanto, à partida, julgo que nós deveríamos, assim, apontar para determinados dias da semana e, salvo melhor opinião, do nosso ponto de vista, não sei se isto será consensual para todos, os 2 dias mais favoráveis da semana seriam exatamente terça-feira, e este à tarde, na parte de tarde. Podia ser às 3, podia ser às 2, pode ser às 4, pode ser às 5, é um pouco indiferente. E uma outra sugestão era a de sexta-feira. Sexta-feira da parte de tarde, logo ao início da tarde, isto é, começar às 2h30 impreterivelmente, ou até se calhar às 2, para permitir que, enfim, decorrendo de uma forma normal, por volta das 5, 5h30, houvesse uma possibilidade de terminarem os trabalhos. Portanto, eram estes 2 dias. Eu julgo que nós devíamos evitar, tanto quanto possível, os plenários, como é evidente, e a quarta-feira, porque julgo que causa mais problemas com outras comissões, a quarta-feira de manhã e, naturalmente, a quinta-feira, por razões óbvias que se prendem com a atividade dos grupos parlamentares.